Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a educação especial, que é algo que hoje ela não interessa somente aos profissionais que trabalham com a criança, jovem, educando com deficiência, pertence a todos. Porque todos, mesmo que não ministremos o atendimento educacional especializado, não sejamos professores de educação especial, precisamos acolher em nossas classes, escolas, o aluno, a pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação nas salas de aula comum. Então, hoje vamos falar do Decreto 7.611, de 17 de novembro de 2011, que ele dispõe sobre educação especial, o atendimento educacional especializado. Então, o que se decreta primeiro, né? O dever do Estado com a educação das pessoas que são público-alvo da educação especial, que são aquelas que eu já falei. Deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, se referem aí ao transtorno do espectro autismo, e altas habilidades, superdotação. O que eles têm direito? Primeiro, garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Ou seja, para que eles tenham as mesmas oportunidades que a pessoa sem deficiência, eles precisam ter oportunidades diferentes. Ou seja, uma ação afirmativa. Ter um professor de apoio é uma ação afirmativa para a pessoa com deficiência. Ter vagas reservadas em concurso é uma ação afirmativa, que ela dá condições diferentes para que as pessoas tenham igualdade de condições com as outras. Outra coisa, tem direito à aprendizagem ao longo da vida, como qualquer outra pessoa, e não somente ali na escolarização básica. Tem direito de não serem excluídos do sistema educacional sob a alegação de deficiência. Ou seja, é o sistema de ensino que tem que se adequar para que a pessoa com deficiência possa ter acesso a ele, e não o contrário, né? Então, por isso, a deficiência não pode ser motivo para recusa de matrícula, para uma menção mais baixa, para nenhum tipo de discriminação. Quarto, garantia de um sistema de ensino fundamental gratuito e compulsório. Compulsório é aquilo que não tem escolha, né? A pessoa precisa estar nesse sistema. Asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais. Isso que eu falei, olha, ele precisa estar no ensino fundamental. Na educação infantil também. Mas essa legislação ela vem muito forte com o ensino fundamental, porque ela é de 2011, em que obrigatório ainda era só o fundamental. A educação infantil e o ensino médio ainda eram propostas, né, de obrigatoriedade, ainda não havia o Plano Nacional de Educação que previa essa obrigatoriedade. Né? Então, oferta de apoio, se necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. Então, ele tem direito à educação, mas não fica, vamos dizer assim, largado. O Estado, enquanto poder público, tem que providenciar um aparato para que esse estudante tenha condições de estar no ambiente escolar. Isso inclui a adoção de medidas de apoio individualizado e efetivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena. Tudo tem que ser favorável para que ele esteja na escola. Isso porque o primeiro princípio aqui desse artigo, né, aqui é o número 7, mas sempre que se fala em estudantes com deficiência, né, relativa à educação, se pauta pela oferta de educação especial, principalmente na rede regular de ensino, ou seja, o aluno ele só vai para a escola de educação especial esgotadas todas as possibilidades de acesso dele ao ensino regular, à escola regular.
7. Apoio técnico e financeiro pelo poder público às instituições privadas sem fins lucrativos, especialmente com atuação exclusiva em educação especial. Então, na região onde moro, seriam as APAES, né? Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Termos de época, né? Termos que não se utiliza hoje, mas permanece o nome da instituição, né? E reforça aqui, para os fins desse decreto que nós estamos falando, do 7.611, considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. Geralmente nós somos muito preocupados com a pessoa com deficiência, mas na educação especial nós temos as pessoas com altas habilidades, né, que são consideradas superdotadas, nós temos a classe hospitalar, tudo isso compõe a educação especial. E no caso do surdo, então no caso da pessoa com deficiência auditiva, também serão observadas as diretrizes e os princípios já dispostos antes, né? Que eles têm todo o direito ao intérprete, à educação bilíngue, que no caso é a Libras e a língua portuguesa. Então o surdo não vai ficar abandonado na escola regular. E o atendimento educacional especializado na sala de recursos para surdez ou perda auditiva. Então, em resumo, a educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Tudo isso é para eliminar as barreiras dessa criança, jovem, adulto, ao ensino regular e também ao ensino especializado. Né? E como seriam esses serviços? Como eles podem ser prestados? De maneira complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e ilimitado no tempo e na frequência dos estudantes, a sala de recursos multifuncionais, que é um ambiente, né, a sala de recursos multifuncionais é o ambiente em que trabalha o professor de atendimento educacional especializado, professor de educação especial, promovendo atividades que vão complementar ou suplementar a formação desses estudantes. No caso da criança com deficiência, é o atendimento complementar. E no caso da pessoa com altas habilidades, um atendimento suplementar. Então, esse atendimento educacional especializado, ele deve integrar a proposta pedagógica da escola, deve envolver a participação da família, né? Para garantir o pleno acesso e participação dos estudantes, atender as necessidades específicas das pessoas que são público-alvo da educação especial, que são essas que estamos citando, e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. Primeiramente, dentro da escola, esse professor de educação especial, ele tem que estar articulado com os professores de sala, né, os professores das disciplinas comuns, PEB1, PEB2, com a equipe pedagógica da escola, diretor, coordenador pedagógico, e também com as políticas públicas existentes. Quais políticas? Principalmente as políticas de saúde, que geralmente essas crianças são atendidas pelos setores da saúde, né? São atendidas aí por médicos, neurologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então tem que ter uma articulação do professor de educação especial com esse pessoal. E também da assistência social, né? Setores como cadastro único, quem cuida dos benefícios de prestação continuada, que geralmente a criança com deficiência tem, devido à sua condição. Então, esse professor, ele tem que estar articulado com tudo isso e fazer a ponte entre a escola e os outros setores. Então, nós já falamos um pouquinho desse atendimento educacional especializado. Qual seria o objetivo?
né? Aí trazendo para um trâmite oficial. Eu falei como que funciona, mas o que está escrito? Ele precisa prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular. Ou seja, fazer a ponte tudo, ó, pedagógico, saúde, assistência, promover atividades específicas, dar suporte para que o professor da sala promova tais atividades também. Garantir a transversabilidade da educação especial no ensino regular, ou seja, da base para o menino estar naquele ambiente, mas da base pedagógica, o aluno com deficiência intelectual vai estar no mesmo nível que os demais? Não necessariamente, mas oferecer condições para que ele possa ali frequentar esse local. Olha aqui, para isso é necessário fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras do processo de ensino e aprendizagem, tanto as barreiras físicas ali, questão das rampas, da acessibilidade, como as barreiras pedagógicas. Aí são as adaptações curriculares ali, adaptação da atividade que fazem com que o aluno efetive o seu direito, né, aquelas habilidades, aquelas competências, mas de maneira adequada ali, as suas possibilidades. Então, esse professor de educação especial também vai assegurar condições para a continuidade de estudos em outros níveis, né? Se está ali no infantil, para o fundamental, do fundamental para o médio, e etapas da educação. Todas as modalidades, e nessas modalidades de ensino, né? O regular, a educação especial sendo transversal nas demais, como a profissional, como a educação do campo, né? Tem que estar acessível a todas. E também fala aqui nesse decreto dessa questão do poder público estimular o acesso ao atendimento educacional especializado. Esse decreto é de 2011, época de formação das salas de recursos multifuncionais. E aqui, ó, suplementando, né, complementando e suplementando o ensino regular, complementando o que é da criança com deficiência, suplementando aquilo que é das altas habilidades. E a União, qual que é o papel dela nisso? Então, a União, ela prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino dos estados, municípios e Distrito Federal, né? E por intermédio deles, ela chega às instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, como a que eu citei para vocês. E, por exemplo, no município de Franca, onde moro, tem várias outras, né? Associações de defesa do autista, a Associação de Defesa à Criança com Deficiências Específicas, não somente a PAI. E essas instituições, elas devem atuar, como é que fala? Aqui a gente fala do financiamento, né? O que elas fazem ali para garantir que o poder público as financie? Elas devem ter atuação na educação especial e serem conveniadas com o poder executivo do ente federativo competente. Aqui, no caso, o município. Então, elas precisam ter o convênio com o município, atender as condições que o município solicita para que possa oferecer esse atendimento. Então, esse apoio técnico e financeiro do município, ele prevê o aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado, né? Então, já se oferece um atendimento, então o aprimoramento, a formação, a continuidade, a implantação das salas de recursos multifuncionais, a formação continuada dos professores, inclusive para o desenvolvimento da educação bilíngue para os estudantes surdos, ou da educação do ensino do braille para os estudantes com baixa visão. O bilíngue não é só para o surdo, também para aquele que tem a deficiência auditiva. A formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais. A adequação arquitetônica dos prédios para acessibilidade, isso é função do poder público.
a elaboração, produção, distribuição de recursos educacionais para essa acessibilidade, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de ensino superior. Olha que não para aqui na educação básica, ela se estende ao superior também. E como que é definido essa sala de recursos? São ambientes dotados de equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado, né? Em que ocorre tudo isso, né? As atividades aí da professora para com os pais, essa questão dessa articulação do professor de educação especial com toda essa rede, né, a rede de ensino, com as outras secretarias, sejam municipais, estaduais, de outras áreas que atendem esse estudante da educação especial, certo? E a produção e a distribuição desses recursos para acessibilidade e aprendizagem inclui materiais didáticos e paradidáticos. Em que área? Nós não estamos falando de deficiência? No braille, no áudio, na Libras, né, com tecnologias, laptops, sintetizadores de voz. Então, realmente, é um amplo progresso que se dá na área educacional e no ensino da pessoa com deficiência. Isso prevê também núcleos em instituições federais de ensino superior que visam essa eliminação das barreiras físicas, da comunicação, da informação, e esses núcleos federais também como núcleos formativos. E quem que disciplina isso, né? O próprio MEC, Ministério da Educação. Ele vai disciplinar, né, dar as condições, os requisitos para a participação e os procedimentos para a apresentação de demandas para o apoio técnico e financeiro direcionado ao atendimento educacional especializado, o AEE, que é realizado pelo professor de educação especial. E aqui também cabe ao Ministério da Educação realizar o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do benefício de prestação continuada. Olha a ponte aí com a saúde e com a assistência social, em colaboração com o Ministério da Saúde, Desenvolvimento Social e do Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, falamos um pouco hoje do atendimento educacional especializado, que muitos vêm nas escolas, muitos são professores de apoio pedagógico, né, para as crianças com deficiência, mas precisamos saber o que fundamenta, o que pode ser cobrado do poder público e o que pode ser exigido de nós enquanto educadores.